Os irmãos já podem abrir a Bíblia em Mateus 12, na página 1212. Não é Mateus, não, irmãos. É João, página 1212. Porque a minha Bíblia aqui está perto de Mateus. Mas é João, página 1212, perdão. Vamos ainda estar fazendo mais uma oração? Pai amado, Pai santo, como é gostoso estar aqui reunidos, como fala a Tua palavra, quão bom e quão suave é. Os irmãos vivem união, mas essa união, ó Pai, para estarmos na Tua casa. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um, que como o Senhor está ministrando, ó Pai, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, recebendo, ó Pai, da Tua palavra, a porção que cabe a cada um. Que nossos corações possam estar, ó Pai, preparados, como acabamos de aprender, contritos, consagrados a Ti, ó Pai, com a nossa mente, ó Pai, voltada a Ti, com o objetivo de Te adorar, Te bendizer, a Ti e a Cristo Jesus. Continue falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, João 12, nós vamos estar lendo a partir do verso 20, onde tem o título ali: Alguns gregos procuram Jesus. Amém? E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, vieram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Aqui tinha muitos gregos que vieram dessa região. Então eles procuraram ali Filipe e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. 22. Filipe veio e contou para André. E novamente André e Filipe disseram a Jesus. Até lemos. O tema da ministração, da palavra, sinceros de coração buscam a Jesus. E nós iniciamos o culto, o irmão leu lá em Miqueias que muitos viriam, todos os povos viriam ao monte para adorar o Senhor. E aí o Senhor veio ministrando que nós temos que ter um coração preparado para o adorar. Mas esse coração consagrado ao Senhor, o Senhor ele sonda os corações. Tem que ser um coração sincero. Porque os sinceros estão buscando o Senhor. E aqui no verso 20, mostra que entre os judeus aqui que nós estamos falando, é o físico, a nação judaica, que naquela época, de ano em ano, subia até Jerusalém para levar o sacrifício, para adorar ao Senhor. E entre aquela multidão, tinha um grupo de gregos ali, que provavelmente eram gregos mesmo, né, natural lá da Grécia. Muitos acho que viviam lá em Betsaida, ou muitos viajavam, estavam ali. Mas aí o Senhor me chamou a atenção. Eles estavam no meio do povo judeu e eles subiam para adorar na festa. Esses homens foram do Ocidente para encontrar o Salvador,
ao fim de sua vida, porque nós sabemos que eles estavam ali na festa, eles iam comemorar a Páscoa, e logo após essa festa, dali a alguns dias, Jesus seria crucificado. Não ia passar mais um tempo. É antes da Páscoa, né? Era na festa, né? Perdão-nos. Na festa, mas ali, durante essa festa, ali, Jesus ia ser crucificado antes de se comemorar a Páscoa. E eles estavam ali, naquele momento, como os magos tinham vindo do Oriente ao começo. E ao tempo do nascimento de Cristo, os judeus estavam tão embebidos com as próprias ambições e planos. Esses escritos que eu estou lendo é lá dos Desejados de Todas as Nações, capítulo 68, e ali, quando a Ellen White estava escrevendo, eu estava estudando, e o Senhor chamando a atenção para aquele grupo de gregos que estavam na multidão, porque muitos dos judeus não aceitavam Cristo Jesus, não aceitavam Cristo ali. E muitos não adoraram ao Senhor quando Cristo nasceu. Os magos que viram todo o universo, mostrando, apontando para o nascimento de Cristo, eles vieram lá do Oriente e eles adoraram. Mas os judeus daquela época, que muitos ainda não aceitaram, não creem que Cristo veio, estão esperando ainda a vinda do Messias. Por quê? Porque eles estavam embebidos com as próprias ambições e planos. E hoje nós estamos vivendo um momento que Cristo está às portas. E como nós estamos? Será que nós estamos como os judeus que conheciam a lei de Moisés, conheciam a palavra, conheciam as profecias que viria o Salvador, mas eles não atentaram para os sinais? Cristo se fez homem, estava ali no meio deles, e eles embebidos. Será que nós estamos com Cristo às portas, no tempo que nós estamos vivendo? Estamos embebidos com as nossas próprias ambições, com os nossos planos, e não estamos dando ouvidos que Cristo está às portas, porque aqueles judeus, eles não deram ouvidos para o Salvador que estava ali com eles. Os magos de uma terra pagã foram a manjedoura com suas dádivas para adorar o Salvador. E para aqueles que Jesus veio, não se importavam em adorá-lo, porque o coração deles estava voltado para o seu próprio eu, para as coisas deles, para a posição que eles tinham. Porque Cristo, ele veio para mostrar a dureza do coração daquele povo, o erro que eles estavam. Então eles rejeitavam, porque eles não queriam sair da zona do conforto, não queriam perder as regalias que eles tinham. Mas eles estavam ali, como aqueles gregos, para a festa da Páscoa, para adorar. E essa semana nessas últimas semanas, Deus falou muito conosco em relação a como nós temos preparado o nosso coração, a nossa vida, para a vida de Cristo. O que nós queremos levar na nossa mala, como foi ministrado? Será que nós queremos levar a nossa posição, o nosso emprego, a nossa vida aí secular aí fora? Como nós temos reagido diante da palavra, diante de tudo que tem sido liberado aqui à frente?
A trombeta está soando, os sinais estão aí avisando que Cristo está voltando. E nós não estamos atentos. O Senhor até tem sido misericordioso para conosco, mostrando como que o mundo está. Porque se nós ligarmos a televisão, aquilo é que o diabo quer que nós vemos. Mas o Senhor, através da pastora, eu fiquei olhando e pensando, com tantos afazeres, com tantas coisas que a pastora tem a fazer, tem a família para cuidar, tem a igreja junto com a liderança que o Senhor colocou para estar cuidando da profeta do Senhor, e ela ainda tem tempo de estar filtrando aquilo que o Senhor quer nos mostrar, os sinais, as sutilezas de Satanás através ali do Telegram. E toda vez que eu entro ali, tem 400 mensagens, já está vendo? E aí eu começo a ver, aí eu zero, dali 2 minutos tem mais um monte de mensagens, e o Senhor ali mostrando, dando sinais, e nós surdos, não ouvindo, com a nossa mente embebecidas. E esses gregos, eles representando as nações, tribos e povos do mundo, foram ter com Jesus. Eles entenderam, porque eles ouviram falar de Jesus. Assim o povo de todas as terras e de todos os séculos seriam atraídos pela cruz do Salvador. E aí eu coloquei Mateus 8:11, mas nós vamos abrir esse Mateus 8:11, quando Deus fala, Jesus fala, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Jesus, ele falou esse versículo, pode abrir lá em Mateus 8, de 5 a 12, página 1066. Quando Jesus falou esse versículo, está lá em Mateus 8, 11. E o Senhor falou também na quarta-feira sobre a fé. E nós vimos que os povos, o povo judeu, ele tinha tão fixo isso na mente deles que vinha um Salvador, que eles criam na profecia. Mas quando veio, eles não praticaram aquilo que eles criam, que é a fé. E o Senhor chamou a atenção da igreja para ter uma fé operante, uma fé genuína. E aqui, antes do Senhor proferir essa palavra de Mateus 8, 11, mostra a fé de um pagão, de um centurião romano. Nós vamos ler a partir do verso 5 de Mateus 8, que fala da cura de um servo do centurião. E esse centurião, que era um chefe, ele tinha vários homens que se sujeitavam à autoridade desse centurião, que era romano, que ouviam falar de Jesus, dos milagres, da cura, e ele fala assim, no verso 5, e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente e com uma paralisia, gravemente atormentado. E quando o Senhor estava lendo isso, imagine um centurião que tinha posses
ele foi até Jesus, ele, sabendo que tinha alguém que poderia curar o seu servo, ele mostrou aqui a humildade, porque ele não estava pedindo para ele, não estava pedindo para o seu filho, ele estava pedindo para o seu servo. Ele poderia falar assim, ó, vai lá na UPA, fica lá horas e horas esperando um médico. O médico fala assim, ó, você tem só uma virose, vai para casa, dá esse remedinho. Mas ele se importou. Ele sabia que tinha alguém com a cura verdadeira. E ele, sendo um chefe, ele se importou primeiramente com o seu servo. Cristo, ele mostrou, ele deixou a glória, como nós acabamos de cantar. Ele se tornou servo por minha causa, por sua causa, para nos salvar. E aquele centurião, ele foi até Cristo, se humilhou. E quando ele chegou a Cristo, porque Cristo, ele vê a sinceridade do coração, os sinceros que estão chegando a ele. E ele diz assim, no verso 7, Jesus lhe disse, eu irei e eu curarei. E olha a resposta desse centurião. O testemunho, a fé daquele que não era da nação judaica. Ele não conhecia as profecias, ele não sabia da lei de Moisés, mas ele conhecia o Senhor da cura. E o centurião, no 8, respondendo, disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Porque pode ser que ele tenha ouvido de muitos que professavam ser de Jesus. Olha, você não é judeu, sai daqui. Muitos têm afastado Cristo das pessoas com o seu testemunho errado, com a sua falta de testemunho, porque as pessoas não enxergam Cristo em você. E aquele centurião falou assim, olha, eu não sou digno, eu não sou judeu. Mas aí ele continua, mas diz somente uma palavra. Ele sabe que o Senhor tem poder para restaurar. Ele sabe. Fale somente uma palavra. Às vezes, quantas vezes, sentado lá no serviço, um amigo precisava que eu falasse uma palavra de cura. Porque todos aqui professam ser cristãos, mas é na prática. Quantos ao seu lado estavam esperando você apresentar Cristo para que, através de você, através de mim, Cristo poderia operar na vida daquela pessoa? E aquele centurião entendia, basta uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem de autoridade. Então ele reconhecia a autoridade que Cristo tem. A autoridade que Cristo tem, que muitos que professavam ser de Deus não tinham, não reconheciam, rejeitavam, confrontavam, queriam matá-lo. Mas esse centurião, ele falava assim, eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sobre mim, e digo a esse homem,
vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso, porque Jesus, ele conhecia o coração daquele centurião, a sinceridade que estava no coração dele. Maravilhou-se e disse aos que o seguiam, a todos, aos discípulos, a toda aquela multidão que estava com ele: na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel, não no meio daqueles que professam dizer ser cristãos, não no meio daqueles que falam que são de Cristo, só que aí fora rejeitam a Cristo e afastam as pessoas de Cristo. Deste exaltado tom de fé encontrado em um pagão, Jesus aproveitou a ocasião para declarar o propósito misericordioso que Deus convidou a todos os gentios, a saber que ele aceitaria a fé deles tão prontamente quanto a fé dos judeus e os admitiria com os fundadores da nação judaica para os privilégios e bênçãos de seu reino. E aí tem um contexto, o versículo que está aqui no projetor. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, os fundadores da fé judaica. Abraão, pai da fé. Isaac, que desde jovem ele aprendeu a obedecer. Quando seu pai falou assim, vamos subir comigo ao monte para sacrificar, Abraão já entendia. E ele obedeceu. Ele foi até quando seu pai o deitou. Ele podia fugir. Ele podia, eu não quero. Mas ele obedeceu. E Jacó, ali, a perseverança, a esperança de ter um futuro melhor, que Deus mudou o nome dele. E aí eu vou complementar com o 12. Que todos aqueles que dizem que buscam ao Senhor, que não preparam o coração, que não têm um coração sincero, que não buscam ao Senhor com sinceridade. E ele completa ali no 12, de Mateus 8. Mas os filhos do reino, a quem ele está falando? Aqueles que se dizem que são do reino, mas não creem em Cristo, serão lançados em trevas profundas, e ali haverá pranto e ranger de dentes, e uma angústia eterna. Os gregos tinham ouvido falar de Jesus, da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Alguns supuseram e divulgaram que ele expulsara do templo sacerdotes e principais e havia de tomar posse do trono de Davi, dominando como rei de Israel. Os gregos, como nós lemos lá em João, eles anelavam conhecer a verdade quanto à sua missão. E aí, eles fazem um pedido para Filipe. E Filipe comunica a André, e eles falam para eles: queríamos ver a Jesus. Disseram eles. Então, eles subiram para adorar. E eles sabiam que Jesus estaria ali. E eles não queriam só ouvir, mas eles queriam estar.
ter uma comunhão com Cristo. E nós sabemos que os gregos, eles são povos que até hoje, né, se falam dos gregos na escola. Eu sou professor de matemática, e quando a gente estuda matemática, a base da matemática, os fundadores ali que formularam, né, as fórmulas, tudo, a maioria eram filósofos, né? Os matemáticos, filósofos também. E eles tinham muitos conhecimentos, né? E os gregos eram conhecidos, e ainda muitos admiram, o povo pelo seu elevado conhecimento. Por que então que esses gregos, dotados de conhecimento, eles queriam tanto ver Jesus, conversar com ele? Eles demonstraram grande sede do conhecimento. Eles ouviram, mas agora eles queriam ter uma intimidade. Eles queriam a fonte. Eles tinham sede, não daquele conhecimento que eles tinham desde pequeno, mas o conhecimento espiritual, o conhecimento de Cristo. Eles não se contentavam com propostas ocas para as maiores problemáticas da vida, especialmente aquelas clássicas em que Satanás está se aproveitando, somente nos dias de hoje. Quem nós somos? Quem aqui na escola que já passou pelo colegial já não ouviu essa frase na escola, principalmente os professores de filosofia? Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós fomos? Para onde nós iremos? E quando eu estava lendo, o Senhor foi ministrando que agora na escola, há uns anos atrás, foi implantada no currículo uma matéria que os alunos têm 2 aulas a partir do 6º ano, nas escolas públicas, estaduais, o projeto de vida. E nesse projeto de vida, muitas escolas, só que tem que agora dar o currículo, né, paulista, que segue nas escolas do estado de São Paulo. E eu estava vendo ali o currículo, e muitos tratam dessas questões filosóficas, a levar o jovem a ter o autoconhecimento, a ele mesmo buscar o seu autoconhecimento. E essa é uma sutileza que Satanás usa, porque nós temos condições de ter o nosso autoconhecimento. Nós sabemos que nós devemos buscar de quem? Vem do alto de Cristo. É uma sutileza que Satanás usa, está usando. E os gregos, essas filosofias, essa mitologia que eles tinham, que vem da filosofia grega, os mitos, não respondia com profundidade às questões emocionais, espirituais e existenciais. Somente Cristo. E Satanás, ele vai envolvendo e fala assim: não, você não precisa de Cristo. Você precisa de um coach. Como tem crescido isso? É aquela pessoa que vai te orientar a filosofia do coaching, né? Aquela pessoa que vai te ajudar a você se entender. Sempre o eu. Aqueles judeus que rejeitavam Jesus, eles não queriam que o eu fosse tirado do trono e que Cristo tomasse lugar. Eles não tinham o coração preparado, consagrado realmente a Jesus, a Deus. Eles não tinham. O que eles propunham ao povo fazer, eles não faziam. O Senhor não via o serviço deles com sinceridade.
Lá em 2 Pedro 1,16. Os gregos, eles queriam a verdade. Não a mitologia que eles, desde pequeno, aprenderam. E está cada vez mais forte, sendo restaurada nas escolas, sendo restaurada no mundo. As pessoas estão atrás do misticismo, atrás de muitas coisas, mas muitos sinceros que estão lendo os outdoors que estão aí espalhados. Eles estão em busca da verdade. E aqui Pedro, ele fala, porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginadas. Aqueles gregos, eles não queriam mais. Quando eles ouviram o que Jesus estava fazendo, eles queriam conhecer isso, Jesus. Eles queriam com sede da verdade. Não mais fábulas, não mais mitos, não mais fantasias, não mais magias. Como tem crescido livros de magia, séries que envolvem as crianças. Quem está acompanhando o Telegram, viu que que Satanás está querendo, não só os adultos, mas as crianças, envolvendo nesse mundo de magia, como tem crescido. Mas, ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares da sua majestade. É a palavra que nós temos que falar. Mas nós só vamos conseguir falar. E o Senhor não nos permitiu, como igreja, irmos. Mas os outdoors estão aí falando. Mas o Senhor requer de nós o testemunho vivo da tua palavra. Que as pessoas vejam Cristo em nós, não sendo coniventes com as fantasias, com as imagens, porque há muitos sinceros também fora que estão lendo os outdoors e precisam de esclarecimentos. Abra sua Bíblia lá em Atos. Deixa eu achar aqui a página. Atos 8, na página 1249. Atos 8, página 1249. Aqui fala um exemplo de que Deus requer de nós. E nessa passagem, o Senhor também, ele usa Filipe, o mesmo Filipe que os gregos procuraram, o apóstolo, lá em Atos 11, a partir do verso 26. Atos 8, página 1249, a partir do verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para a casa que está deserta. E levantando-se Filipe, foi. Filipe, ele foi. E ele ouviu quem falando com ele? A voz do anjo do Senhor. Aqui Filipe, ele tinha o coração disposto para o serviço. Ele tinha comunhão com Cristo. Por isso que Jesus falou assim: vai, Filipe, fala. E é isso que Deus, ele requer de nós. Há pessoas na cidade, lendo os outdoors,
E o Senhor, Ele requer de nós que nós sejamos prontos para quando o Senhor falar assim, ó, vai aquela pessoa e fala. Mas Ele só vai falar se você estiver com o coração disposto, com o coração ligado à videira para poder dar fruto. E aí Filipe foi, no verso 27. E eis que um homem, da onde? Lá dos judeus, da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo a adorar em Jerusalém. E estava retornando, e assentando na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Lá no 32 ele fala o que ele estava lendo. E o lugar, vamos para o 32. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquiava. Assim, ele não abriu a sua boca. Estava falando de quem? Estava falando de um mito? Estava falando de uma fantasia? Estava falando de Cristo Jesus. Estava falando a verdade. Só que ele estava lendo, ele ouviu, ele entendeu que ele tinha que adorar, ele estava indo, ele entendeu o lugar que ele tinha que estar adorando, ele foi até Jerusalém, adorou, e ele continuava buscando entender. E aí, no verso 30, quando Filipe, correndo até ele, ouviu que ele lia o profeta Isaías, ele perguntou: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? Irmãos, o Senhor vem falar para a igreja, vem falar para todos nós, que nós precisamos ser esse servo do Senhor. Nós precisamos preparar o nosso coração. Nós precisamos estar aonde o Senhor quer que estejamos, servindo com sinceridade. E muitos estão aí fora, em busca da verdade. Muitos estão querendo que nós anunciamos o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para nos buscar, que virá buscar todos aqueles que se sujeitam a Ele. E aqueles gregos, como muitas pessoas sinceras, e como nós, aqueles que professam a Cristo, tem que ter, é buscar, é ver a Cristo todos os dias. Não só aqui na igreja, em público, como os fariseus faziam. Eu oro, eu jejuo, eu busco, mas também no nosso lar, quando estamos com Cristo Jesus, sozinhos. Ao receber a petição, achava-se Jesus naquela parte interna do templo, da qual eram excluídos todos os que não fossem judeus. Mas saiu ao pátio para receber os gregos e teve com eles uma entrevista em pessoa. Teve com eles uma conversa. E nós, o primeiro cântico que nós cantamos em louvor ao Senhor, ele falava que nós devemos ir até Cristo. Não com exigências,
não com o nosso eu, mas sentar e ter uma conversa, uma entrevista com aquele que pode sarar todas as nossas feridas, aquele único que pode mudar o nosso caráter. E aqueles gregos, aquele eunuco, etíope, ele entendia que ele precisava de Cristo Jesus. E eles estavam no pátio, ali no lado. A gente sabe que no templo, ele foi construído, tinha ali o pátio, onde naquela ocasião Jesus, ele expulsou os cambistas ali. É naquela parte que aqueles que não eram circuncisos, que não eram judeus, eles não poderiam entrar, passar daquela parte, daquele pátio. E aí o Senhor, nós também éramos os gentios. E o Senhor, ele mostrou como era a minha vida antes. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Quando nós foi feito o convite. Quando eu aceitei que Jesus era adolescente, eu tinha aquela euforia de estar ali, ouvindo, querendo. E aí foi passando o tempo. As pregações que vinham, chegavam até mim, e o Senhor foi mostrando que era assim: olha, agora que você já aceitou a Cristo, você já está salvo, não precisa de mais nada. E aí eu permaneci ali no pátio. Porque ali no pátio, eles levavam o sacrifício, o sacerdote pegava, levava para dentro, aspergia, estou salvo, agora eu posso pegar de novo. E permanecer ali no pátio. Mas aqueles gregos, quando Jesus vai até ele, como Jesus nos chamou, Jesus ele foi até nós. Ele quer ter uma comunhão conosco. Ele não quer que nós permanecemos ali no pátio. Ele quer que nós adentramos. Ele quer que nós chegamos aonde? O Santo dos Santos. Mas para isso nós precisamos o quê? Nos purificar, nos santificar, como nós acabamos de ler no último canto. Eu quero render a Ti, porque é só Cristo que nos purifica, que nos santifica. Porque, irmãos, para encerrar, nós vamos estar lendo lá em Apocalipse 11:1. Quando o Senhor, Ele bateu na porta de cada um dos nossos corações, e nós abrimos a porta, o Senhor, Ele diz que vai cear conosco. Ele nos convida para a ceia do Cordeiro. Só que quem vai entrar na ceia do Cordeiro? Aqui no versículo 1, ele está falando do templo. E foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Eles usavam, antigamente não tinha metro, não tinha Atena, eles usavam uma vara para medir. E o anjo que estava em pé disse: levanta e mede o templo de Deus, e o altar e os que adoram nele. O que ele falou? Para medir o templo de Deus, o altar. Ele pediu para medir o pátio. Aonde ficava o altar? O lugar santo, onde eles adoram, onde os remidos pelo sangue de Cristo, onde os que estão cada dia, que dispõem o seu coração com sinceridade,
diante de Cristo Jesus, que sentam com Ele no seu íntimo ali de sua casa, no seu quarto, que se derramam diante de Cristo, que são purificados, que Jesus ele está purificando cada área das nossas vidas. Esses que o adoram, que estão ali no altar, descem. E eu darei, mas o átrio, no 2, que está fora do templo, ali onde está o pátio, deixe-o e não meças, porque foi dado aos gentios. Aqui nós, quem tem entendimento, são os ímpios, aqueles que rejeitam, aqueles que, dia após dia, culto após culto, rejeitam a palavra que é derramada. Não ouvem a trombeta que está soando, o alarido, que não querem se dispor ao serviço do Senhor. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui o Senhor destaca. O Senhor está chamando a igreja para estar se posicionando. Porque o Senhor ele fez a primeira parte da obra. E muitos estão vendo, estão lendo a palavra. Muitos aí fora estão buscando ao Senhor com sinceridade. Muitos aqui dentro buscam ao Senhor com sinceridade. Mas tem muitos que estão aqui, que estão rejeitando a palavra do Senhor, que não querem ver a Cristo. Não querem ter uma comunhão com Cristo. Não querem preparar o coração, dispor o coração para que Cristo trabalhe, para que Cristo age. Muitos não estão com sinceridade, porque querem ser vistos, não querem ser incomodados, talvez pela liderança, não querem ser incomodados. Ah, não, eu vou seguir a minha religiosidade. Vou continuar aqui no pátio, mas serão cortados. Porque o Senhor nos chamou para servir, para sermos luzeiros. E só vai ser luz aquele que tem Cristo Jesus. Porque é Cristo quem ilumina. É Cristo quem é a luz verdadeira. Porque sem Cristo, é isso que nós somos. Sem Cristo, a nossa palavra é vazia, é oca. Não passa de mito. Porque as pessoas vão olhar a nossa vida, o nosso testemunho, e não vão ver o caráter de Cristo. As pessoas que estão ao nosso redor não veem, porque não proferimos palavras de salvação. Esse cântico ele fala, tem uma parte que fala: quero ser o que queres de mim. Quero ser aquilo que Cristo quer de mim. Esse tem que ser a nossa oração, esse tem que ser o nosso desejo a cada dia. Não sair daqui e esquecermos Cristo Jesus e deixarmos de lado, mas a cada dia nos dispormos, lutar contra a nossa carne, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é só através de Cristo Jesus, dispondo o nosso coração, é que seremos luzeiros, levando a luz, a verdade, ao povo que precisa. Amém? Nós vamos colocar de pé e com sinceridade declarar como luzeiros no mundo nós queremos ser, Senhor.